Oi pessoal, tudo bem? Um recadinho antes do vídeo, a campanha já tá rolando lá no Catarse. Olha, vou convidar vocês para visitarem www.catarse.me/Aurora2Caos. Caos é a continuação da Aurora, é o meu novo quadrinho e essa campanha é exatamente para você me ajudar a realizar ele. Então, qualquer quantia que você puder colaborar, se você gosta do canal, se você tem curtido o que eu tenho colocado aí, quiser me ajudar, eu vou ficar muito agradecido. Então, entra lá, você escolhe a tua recompensa, tem tanto o quadrinho Caos, o Aurora, o Comunhão, você vai ter o teu nome ali para sempre nos agradecimentos. E se você não puder, mas qualquer quantia, eu vou te agradecer demais, tá bom? Então participa, não fica fora dessa, me ajuda a fazer esse sonho virar realidade, tá bom? Curte o vídeo aí. Um abraço. Bom dia pessoal, boa segunda-feira, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando dessa série que eu acho bem importante, tá? Para a gente entender, né, o que é a internet, o que é esse sistema que a gente usa todo dia, cada vez mais, né? Que está coletando dados o tempo inteiro a nosso respeito e como essa informação é preciosa e como ela é usada muitas vezes para nos influenciar e nos controlar. Então vamos para a segunda parte agora. Antes, né, mais uma vez, quero lembrar vocês, quem gosta de quadrinho, né, muito do que eu falo eu já coloquei aqui tanto no Aurora quanto no Comunhão, então quem se interessar, quem quiser comprar, é só acessar os links que eu deixei abaixo, né, tem a página Aurora HQ e Comunhão HQ no Face, eu mando autografado para vocês, tá bom? Vocês recebem em casa, enfim, obviamente eu sou suspeito para falar porque eu que escrevi, mas modéstia à parte é muito legal e quem tem comprado e tem lido, né, quase 100% de aprovação, o pessoal gosta bastante. Então, vamos lá, vamos entrar direto aqui. Recapitulando, né, a gente começou a falar, eu falei bastante sobre o vídeo, um vídeo interno do Google. Se você não viu o anterior, olha, vale a pena, pessoal, assiste o da semana passada e depois você começa nesse para entender, tá? Porque é importante tudo que eu falei. Relembrando que na área de descrição, né, eu deixei os links de referência para pesquisa com os vídeos, tá, para vocês poderem ver tudo isso que eu estou falando. Mas enfim, então falei sobre um vídeo interno do Google, que vazou, entre aspas, falando do objetivo do Google de o quê? De que a inteligência artificial do Google usa as informações que você, né, que o Google pode coletar ao teu respeito para criar um modelo seu, né? Basicamente um avatar seu, né? Vamos dizer assim, uma mente virtual sua e te conhecendo tão profundamente, poder te influenciar a seguir os valores do Google, né? E a gente falou um pouco sobre que valores são esses, né? Então, eu mencionei, né, o Duplex, que é um produto novo do Google, né? E então agora a gente vai começar falando desse tal Duplex, né? Então assim, no palco da convenção, né, da I/O de 2018, né, que é uma convenção da Google, né, que aconteceu esse ano, o Google mostrou esse novo recurso do Google Assistente, né? Então assim, num futuro não muito distante, esse assistente vai fazer chamadas telefônicas em seu nome. O CEO do Google, né, que é o Sundar Pichai, ele reproduziu a gravação de uma ligação telefônica, tá? Isso no palco, né, você vê no vídeo, que ele diz que foi feito pelo assistente para um salão de cabeleireiro. Tá? Pessoal, é assustador. Você lembra nos filmes do Exterminador do Futuro, quando o Terminator, né, tanto o Schwarzenegger quanto o T-1000, né, quando eles imitam a voz de quem eles acabaram de matar pelo telefone? É igualzinho, pessoal. O link do vídeo está na descrição. Depois que vocês acabarem, não deixe de assistir. Ele é bem curtinho, mas assim, é impressionante para ver como a voz é natural, né? E como a pessoa do outro lado da linha, né, não tem a menor ideia de que está falando com uma máquina. O assistente, né, do Google, né, falava assim até... sabe, esse tipo de coisa super casual, assim, né? Ele, tá. É uma voz feminina conversando com uma cabeleireira, né? Tá marcando, agendando
uma hora no cabeleireiro. Enfim, é impressionante como no Google, né, lá na apresentação, o CEO ele faz questão de reforçar que a ligação ela foi uma chamada real, feita pelo assistente, que não é uma demonstração, né, não foi armado. E ele diz, entre aspas, o incrível é que o assistente pode realmente entender as nuances da conversa. Estamos trabalhando nessa tecnologia há muitos anos. Chama-se Google Duplex, né? Fecha aspas. Então o Duplex realmente parece ser o próximo nível da inteligência artificial, né? E, enfim, o CEO diz que ele está apenas em fase de desenvolvimento. Desculpa, pessoal, eu acho difícil, porque tudo que eles mostram é porque já está pronto, tá? Departamento de pesquisa, os caras estão muito à frente, e eles não guardam, eles não mostram, eles guardam. Eles guardam as coisas, e o que chega, né, a público é porque a coisa já tá pronta, eles, né, precisam implementar, e muitas vezes a implementação é o que? Eles precisam trazer a público devagarinho, para, né, as pessoas não irem se assustando. Então, mas o que já aconteceu, né, assim, já teve uma baita repercussão negativa, né? Logo nas pessoas que estavam na plateia. Quer dizer, muita gente na plateia, meio que acho que pega de surpresa, reagiu assim: ah, que legal, você ouve meio palmo, mas assim, logo na saída a internet começou a bombar das pessoas falando sobre isso, né? O Google ele pretende fazer os testes iniciais do Duplex, né? Chama Duplex Inside Assistant, né? Agora durante o verão americano, né, que são esses meses, né, julho, agosto, né, para, entre aspas, né, ajudar os usuários a fazerem reservas em restaurantes, agendar compromissos de cabeleireiros e bilhetes aéreos, tudo por telefone. Eu acho engraçado, né, que sempre eles querem empurrar essas novas tecnologias invasivas, né, e perigosas, né, em troca de uma comodidade banal, né? Porque se eu vou querer agora então que uma inteligência artificial né, faça ligação ao meu lugar, né, imitando a minha voz talvez, né, só para eu não ter o trabalho de fazer a ligação, sabe assim, quer dizer, a troca, né, o benefício comparado à invasão é zero, né? É o mesmo argumento que o pessoal usa, né, sobre chip, né, sobre ter um chip na mão, né, que várias companhias, né, e tem várias matérias dizendo: ah não, mas poxa, é muito prático, porque assim eu não preciso guardar senhas, eu não preciso usar chave para abrir a porta de casa. Mas você prefere carregar uma chave né, e guardar uma senha do que ser chipado, né? Qual que é o que você, sei lá, o que você está sendo traqueado o tempo inteiro? Até gente que tem alguns teóricos que falam que até pode mexer epigenicamente no teu DNA, né? Então, sabe, por que eu vou querer? Que argumento é esse, né? Ah, não, imagina, isso até sempre vendem essa comodidade, né? Pô, você quer o que? Você quer estar né? Tipo, você lembra daquele desenho como que é? Do robozinho lá, esqueci o nome agora. Mas enfim, que toda a humanidade toda virou um bando de gordinhos que ficam flutuando ali, que não conseguem fazer nada, né? O Wall-E, né? Lembra do desenho Wall-E, que é bem legal, mas que também mostra uma coisa meio que assustadora assim, nesse sentido. Pô, não, imagina, né? Eu prefiro ter minha chave, né? Obrigado. A professora associada, né, da Universidade da Carolina do Norte, a Zeynep Tufekci, né? Ela também escreve para o jornal New York Times sobre tecnologia, né? Ela foi uma das que se levantou logo de cara contra essa apresentação do Google, né? Ela diz assim, entre aspas: ver o Google Assistente fazendo chamadas fingindo ser um ser humano, não apenas sem revelar que é um bot, né, que é um robô, mas adicionando para enganar a pessoa do outro lado da linha, né, com a sala inteira aplaudindo, é horripilante. Ela continua, ela diz assim: o Vale do Silício não aprendeu nada, está sem rumo e eticamente perdido. Então,
né, pessoal? Você vê que até as pessoas do meio acadêmico, né, viram que que é impressionante, porque na apresentação o CEO, né, do Google, ele mostra com maior orgulho, né? Olha que bacana, né? E parece que as pessoas é uma dissonância, né, de pensamento, né? Porque, cara, você não consegue ver o perigo que está embutido nessa nova tecnologia, né? O Pichai, né, o CEO, né, ele diz que o assistente pode reagir de maneira inteligente mesmo quando a conversa, entre aspas, sai do esperado, né? Presta atenção. E desvia um pouco do objetivo. Espera aí. Então ele controla, ele tenta controlar o objetivo da conversa, quer dizer, a conversa tem um objetivo. Ele diz assim, né? Entre aspas, estamos desenvolvendo essa tecnologia e queremos trabalhar duro para acertar isso, ele diz. Nós realmente queremos que funcione em casos como, digamos que você é um pai ocupado, seu filho acorda doente e você quer que o duplex ligue para marcar uma consulta médica. A tecnologia é direcionada para tarefas específicas, como agendamento de determinados tipos de compromissos. Para essas tarefas, o sistema torna a experiência de conversa o mais natural possível, permitindo que as pessoas falem normalmente, como falariam com outra pessoa, sem precisar se adaptar a uma máquina. Então, como eu disse, a reação pública foi tão negativa que o Google, né, logo em seguida teve que dar um statement, né, uma declaração de que ele vai se comprometer em tornar transparente, né, quando e onde o duplex está sendo usado. É óbvio, né, pessoal? Porque a pessoa estava falando com uma máquina sem saber que estava falando com uma máquina. Então, isso que eu estou falando, imagina o perigo disso. E já tem, né, tem outros softwares que exatamente copiam a sua voz igualzinha. Então, imagina o perigo disso. Não falando numa escala, né, a matéria que eu vi, os jornalistas falam, né, e mostra uma máquina copiando o Obama e copiando o Trump. Agora, né, então isso é um perigo, pessoal, porque se a gente não pensar nem que é uma inteligência artificial, mas um hacker que tem esse software, ele pode exatamente pegar a tua voz e ligar para, sei lá, para o teu gerente de banco, usando a tua voz e pedindo para você fazer uma transferência bancária. Eu estou dando um exemplo simples aqui, né? Enfim, né, o Google, né, ele, enfim, como eu disse, ele vai se comprometer, né, a mostrar, né, que é uma máquina, apesar, o que é um contrassenso, porque, né, como eu disse, o CEO ele estava super feliz, né, super orgulhoso, né, na apresentação de que cada vez que a máquina respondia, que a pessoa do outro lado não percebia, né, que ele estava conversando com uma máquina. Então a gente, né, pode duvidar um pouquinho dessa declaração do Google, né? Tem um trecho que está no blog do Google sobre o duplex, né, que eu também coloquei entre as referências, e eu vou ler o que está escrito, tá, no blog do Google, né? Diz assim: o sistema Google Duplex é capaz de realizar conversas sofisticadas e completar a maioria de suas tarefas de forma totalmente autônoma, sem envolvimento humano. O sistema possui uma capacidade de monitoramento que permite reconhecer as tarefas que não podem ser concluídas autonomamente. Por exemplo, agendar um compromisso incomumente complexo, né? Nesse caso, sinaliza para um operador humano que pode completar a tarefa. Para treinar o sistema em um novo domínio, usamos treinamento supervisionado em tempo real. Isto é comparável às práticas de treinamento de muitas disciplinas em que um instrutor supervisiona um aluno enquanto ele está fazendo seu trabalho, fornecendo orientação conforme necessário e certificando-se de que a tarefa seja executada no nível de qualidade do instrutor. No sistema Duplex, os operadores experientes atuam como instrutores. Ao monitorar o sistema, a fazer chamadas telefônicas em um novo domínio, elas podem afetar o comportamento do sistema em tempo real, conforme necessário. Isso continua até que o sistema funcione no nível de qualidade desejado, quando a supervisão é interrompida e o sistema pode fazer chamadas de forma autônoma. Então nem precisa falar dos perigos que isso representa, né? Quer dizer, tanto
né, como eu falei, de uma companhia roubar sua identidade, né, ou hackers, né, conseguirem, né, esse software, né, e cometerem crimes virtuais usando, né, a sua identidade, né, como eu citei, acho que no vídeo anterior, já aconteceram alguns casos. Um que ficou famoso foi no Facebook, quando as inteligências artificiais começaram a conversar entre si, criar então, né, ele fala que, bom, essa supervisão humana é só inicial, só quando o sistema ele não consegue, chega numa área que ele não domina, né, e que daí o supervisor intervém. Mas logo, né, vai ter uma inteligência artificial monitorando a inteligência artificial, e que elas vão começar a conversar entre si. Que, por exemplo, no caso do Facebook, eles tiveram que desligar, literalmente puxar da tomada, porque estava saindo fora do controle. Eles estavam conversando uma linguagem que eles tinham criado, né, igual criança. Você lembra quando, né, eu lembro que na minha escola tinha umas meninas que criavam um código entre elas para que os outros não entendessem. Os computadores fazendo a mesma coisa, né? Tem um outro funcionário do Google, né, um ex-funcionário chamado Tristan Harris, né, ele foi entrevistado para o jornal The Guardian, né, o jornal inglês, né, no outubro do ano passado. Ele diz o seguinte, entre aspas: todos nós estamos envolvidos nesse sistema, né? Todas as nossas mentes podem ser sequestradas. Nossas escolhas não são tão livres quanto pensamos que são. Então, né, nós já falamos do Google, né, agora vamos entrar em um outro gigante, né, o Facebook. Um dos fundadores do Facebook, né, o Sean Parker, disse em um evento que eles sabiam que estavam criando algo viciante e que eles, né, ao criar isso, eles estavam explorando, entre aspas, uma vulnerabilidade na psicologia humana, desde o início. Tá? Isso, palavras dele. Quando ele deixou o palco, né, tipo um talk, né, que ele fez, ele brincou dizendo que o Mark Zuckerberg, né, provavelmente ia bloquear a conta dele, né, assim que ele soubesse o que ele tinha dito, né, no talk. Né. Eu coloquei o link da entrevista, né, tem um vídeo, é curto, mas para quem não entende inglês eu vou citar aqui o que ele diz. Né. Ele diz assim, entre aspas: quando o Facebook estava começando e as pessoas vinham até mim e diziam, eu não estou na rede social, eu dizia para elas, tá bom, mas você sabe que você vai estar. Né? E daí as pessoas diziam, não, eu valorizo, né, as minhas interações reais, né, as minhas interações na vida real, eu valorizo o momento, né, eu valorizo a presença, né, tá na presença, eu valorizo a intimidade. Mas eu dizia, uma hora a gente vai pegar você, né? Ele continua, né? Ele fala assim, eu não sei se realmente eu tinha consciência do que eu estava dizendo, né? Eu não sei se eu realmente tinha consciência do que eu estava dizendo, por consequências indiretas de uma rede social, que uma rede social gera quando ela ultrapassa os 2 bilhões de pessoas e literalmente muda como a sociedade se relaciona entre si. Provavelmente interfere na produtividade de maneiras estranhas. Só Deus sabe o que ela está fazendo com os cérebros dos nossos filhos. Tá? O pensamento aplicado na construção desses aplicativos, o Facebook sendo o primeiro deles, né, ele está dizendo assim, o pensamento aplicado na construção desses aplicativos, né, e o Facebook sendo o primeiro deles, era como nós podemos consumir o máximo do seu tempo e atenção possível. Isso, e eu estou continuando ao que ele fala no vídeo, né? Isso significa que tínhamos que dar às pessoas uma dose de dopamina de vez em quando alguém gostava de um comentário, ou comentava sobre uma foto, ou um post, ou qualquer outra coisa. Isso faz com que você contribua com mais conteúdo, faz com que você ganhe mais e que esse conteúdo faça com que você ganhe mais curtidas e comentários. É um ciclo fechado de validação social, um feedback loop. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu criaria, porque estamos explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. Os inventores e criadores, quer dizer eu, o Mark Zuckerberg, o Kevin Systrom do Instagram,
Todos nós sabíamos, tínhamos consciência disso, mas fizemos mesmo assim. Então, pessoal, né, nessa entrevista ele diz o quê? Que desde o começo eles sabiam que o que eles estavam fazendo, as plataformas que eles estavam fazendo, eram plataformas para viciar as pessoas. Ele estava falando, nós sabíamos disso, né, nós tínhamos consciência e nós fizemos mesmo assim. Então ele fala, né, eu não sei se eu tinha consciência, né, do que eu estava criando, né, pelas consequências indiretas de se criar uma rede que ultrapassa, né, agora acho que é 4 bilhões de pessoas, né, o Facebook. Mas ele fala que literalmente muda a sociedade, muda a forma como as pessoas se relacionam entre si. Ele fala que provavelmente interfere na produtividade né, das pessoas de maneiras estranhas. Isso a gente sabe, né, que várias companhias, os computadores são bloqueados, né, para que as pessoas não fiquem, né, na hora de trabalho nas redes sociais, mas a pessoa tem a rede, né, a rede social no smartphone. E ele fala assim, Deus sabe o que ela está fazendo com o cérebro dos nossos filhos, né? Como isso está afetando socialmente as crianças, as relações interpessoais, isso a gente sabe. Como tem aumentado, né? Tanto crise né, na questão de suicídio, né, de comparação de bullying virtual, né, e como as crianças ficam deprimidas porque essa constante comparação, né, no Facebook ou no Instagram, nos perfis, aquela falsa vida glamourizada, aquela imagem que as pessoas ficam deprimidas porque vêem aquelas vidas maravilhosas no Instagram e compara com a vida dela e ela fica deprimida mesmo, né, como a questão e o aumento de déficit DDA, né, o déficit de atenção, porque a criança, né, ela cresce com esses aplicativos, ela não consegue mais focar, ela não consegue mais ler um livro, ela não consegue se aprofundar. Isso já tem estudos que dizendo que em 2 gerações as pessoas não vão conseguir mais ler um livro, porque elas né, toda hora que pim, pom, ela fica toda hora assim na superfície, ela perde a capacidade de produzir. Né, o cérebro é plástico, ele precisa ser formado, e principalmente numa época formativa de infância, se você perde essa formação, você não forma mais adulto. Então isso é muito sério, pessoal, e ele reconhece isso, ele fala mesmo, né, que o Mark Zuckerberg, que o Kevin Systrom, né, do Instagram, que eles sabiam disso, e mesmo assim eles fizeram. Tá? Então ele está criticando, né, o que ele fez. Né? Só um comentário, né, que ele fez aqui também, que é fora do tema, mas só para mostrar um pouco do pensamento dessas pessoas, dessa elite mundial. Ele diz assim, né, ele comentou, né, sobre como a ciência está permitindo, né, que pessoas que têm dinheiro, né, que essas pessoas paguem tratamentos médicos que façam com que elas vivam muito mais, né? Ele disse, entre aspas, ele diz assim, eu sou um bilionário, eu vou ter acesso aos melhores cuidados médicos, então eu vou chegar até os 160 anos, né, e fazer parte dessa classe de senhores imortais. Tá? Em inglês o termo é overlord, que é tipo para senhor feudal, tá? Que a gente não tem muito em português uma palavra só para... Mas assim, ele ri, né? Então ele fala, eu vou fazer parte dessa classe de senhores imortais, quer dizer, da elite, né? E ele continua, porque vocês conhecem a expressão do Warren Buffett, né? O Warren Buffett é um velhinho que é um dos maiores investidores do mundo, né, em bolsa de valor. Vocês podem dar um Google e ver quem é o Warren Buffett. Ele cita o Warren Buffett, né? Ele fala a expressão do Warren Buffett sobre juros compostos. E ele diz, né, o Warren Buffett diz assim, dê para nós, bilionários, 100 anos a mais, né, e vocês vão ver o que vai ser disparidade de riqueza de verdade. Né? Então é uma brincadeira, uma piadinha que o Warren Buffett disse, fala assim, dá para bilionários como eu 100 anos a mais de vida, que vocês vão ver o que vai ser, né, disparidade social, né, diferença entre rico e pobre, porque ele fala, eu só vou deixar de ficar cada vez mais rico porque eu vou morrer, é basicamente o que ele diz, né? Enfim, esse é o tipo de pensamento dessa galera, tá? Outro executivo do Facebook, né, o Chamath Palihapitiya, que é um indiano, né, ele também falou sobre os danos que a rede social está causando na sociedade no mundo inteiro. Né, e num outro talk, né, que ele participou também, o vídeo está aí para vocês, né, verem. Ele era o vice-presidente, né, do departamento de crescimento de usuários, né, e numa palestra, né, na escola de pós-graduação de administração de Stanford,
Stanford eu quero fazer um vídeo só para o Stanford, porque é onde toda essa pesquisa de MK Ultra, de comportamento de engenharia social, feita pela CIA, ela nasce em Stanford, tá, pessoal? Ele disse, né, lá em Stanford, que ele sente uma tremenda culpa pela empresa que ele ajudou a criar. Ele diz, entre parênteses, entre aspas, acho que criamos ferramentas que estão acabando com a estrutura social de como a sociedade funciona. As críticas que ele fez não foram só para o Facebook, mas para todo o ecossistema online, né, para toda a internet. Ele diz assim, os loops de feedback de curto prazo, impulsionados por dopamina que criamos, estão destruindo a maneira como a sociedade funciona, né, passando a ser impulsionadas meramente por coraçõezinhos, por likes, né, por thumbs up, né. Ele descreveu um incidente que aconteceu na Índia, né, onde mensagens falsas sobre sequestros foram compartilhados pelo WhatsApp, e isso levou ao linchamento de 7 pessoas inocentes. Então, pessoal, isso já não fica só mais no mundo virtual, isso é muito sério, né? Então ele cita, né? Então, o que? Compartilharam mensagens falsas sobre sequestro, e isso fez com que 7 pessoas fossem linchadas, mortas, né? Ele diz, né, ele continua assim, é com isso que estamos lidando. Imagine levar isso ao extremo, onde os maus agentes, né, os maus atores, agora podem manipular grandes grupos de pessoas para fazerem o que eles quiserem. Chegamos a um estado muito, muito ruim. Então ele mesmo diz que ele tenta usar o Facebook o mínimo possível e que os filhos dele, né, entre parênteses, não tenho permissão para usar, desculpe a palavra, essa merda. É isso que ele diz, tá? Então você vê, é um cara que tinha um alto cargo, né, um vice-presidente, né, que o trabalho dele era exatamente aumentar o número de usuários. Um cara, ele publicamente falando, olha, eu me envergonho, eu tenho remorso, me arrependo da empresa que eu ajudei a criar, porque ela está destruindo a estrutura social, a forma com que as pessoas se relacionam, porque agora eles, como eles sabem que o que eles não só sabem, eles contrataram pesquisas psicológicas, né, de psiquiatras, pesquisas médicas, neurológicas, de como no cérebro funciona e de como exatamente viciar a gente, através do que? Dessas descargas de dopamina. Toda vez que a gente recebe um like, toda vez que alguém, né, dá um joinha, dá um coraçãozinho. Isso, pessoal, é sério, parece piada, mas não. A gente fica, não, e ganhei mais um like, vou olhar, né? Aí tem uma síndrome que é síndrome do telefone fantasma, não sei se vocês já ouviram falar. Tem gente que do nada sente que o telefone vibrou, porque a pessoa você já está tão condicionado. Você tem pensadores no começo do século passado, né, o Pavlov, o Skinner, que eram caras que estudaram profundamente em animais, né, primeiro como exatamente manipular o comportamento, como treinar basicamente, né, e todas essas teorias são usadas pelos departamentos militares, pelos departamentos de inteligência, por agências de publicidade, tá? Você tem o Léo Burnett, que ele é um cara que ele era do departamento de inteligência. Então você tem muita gente que saiu da CIA e entrou no mercado publicitário, e agora nas redes sociais você tem essa ligação do Google e do Facebook com a CIA, com o departamento, enfim. Pessoal, é muito, muito sério, muito sério. Vamos continuar aqui, né? Então você tem o que? Diversos ex-funcionários, e não ex-funcionários comuns, você tem um dos fundadores do Facebook e um ex-vice-presidente do Facebook se manifestando publicamente, né, preocupados com o poder que o Facebook tem, né, que enfim, cada vez cresce mais, não só o Facebook, né, como eles mesmos dizem, né, outros aplicativos como o Instagram, né, como o Google, como uma ferramenta de pesquisa. Então, no ano passado, preocupações sobre o papel, né, do Facebook, né, nas eleições dos Estados Unidos e na sua capacidade de espalhar fake news, né, notícias falsas, cresceram, e também principalmente pelo uso indevido, né, de informações coletadas,
fizeram com que o Zuckerberg tivesse que depor, né? Ele foi chamado a depor no Congresso americano e na União Europeia sobre esse escândalo, né? Do Facebook estar coletando informação ilegal, né? Sobre os usuários, vendendo essas informações para o que eles chamam de third parties, né? Para empresas, para companhias e por estar manipulando muita gente recebe as notícias ou se atualiza, não lê mais jornal, se atualiza o quê? Através do Facebook. Então o que? Eles estavam controlando a opinião pública através das matérias que eles mostravam. Eles censuravam matérias principalmente de pessoas conservadoras, tem sites cristãos que, né, nos Estados Unidos tinha uma dupla são meio que vloggers, né, são duas negras, que isso chegou em todas as redes, né, de notícias, na NBC, na Fox, porque elas são negras, mulheres e apoiam o Trump. Então foge da eu não estou falando, entendeu? Independente da questão se você gosta do Trump ou não, é o que? Fugir da narrativa do que duas mulheres e negras, como que elas podem apoiar o Trump, né? Elas teriam que apoiar a Hillary, porque são mulheres e por ser, né, de esquerda, por ser minoria. Mas não, elas publicamente apoiavam o Trump e o que o Facebook fez? O Facebook parou com os feeds delas. Isso ficou público de como eles estavam interferindo, né, reduzindo a exposição por exemplo, vários sites cristãos que postavam no Facebook relataram isso, de que eles viam que o número de acessos, né, de views, tinha diminuído muito, porque o quê? Eles estavam segurando, eles não mostravam no feed, né, na timeline das pessoas, deixavam só para algumas pessoas, e ao contrário, ficavam bombardeando propaganda liberal, né, tudo que ia a favor da agenda que eles queriam implementar, né, de ideologia, de identidade, né, a agenda liberal. Então o Facebook teve né, o que também a gente tem que desconfiar um pouco, né, porque como eu falei, né, tanto o Google quanto o Facebook, eles fornecem informação para a CIA e para o Departamento de Defesa. Então eles foram chamados para o Congresso, tudo bem que você tem, né, representantes de várias partes do espectro político, né, mas você tem uma grande parte que está ali fazendo teatrinho, né, conversa para boi dormir, só porque teve, né, um escândalo público e os políticos, né, os congressistas têm que fingir que eles estão, né, questionando o Zuckerberg sobre isso, quando na verdade eles se beneficiam da própria agenda do Facebook, né. Bom, o que eu quero ressaltar é que, né, todos eles, né, como vocês viram, todos eles dizem que esse é um sistema que, para esse sistema existir, ele tem que ser alimentado por um feedback loop. Feed, né, feed em inglês quer dizer alimentar, né, é o verbo alimentar. Feedback quer dizer retroalimentação, né, então, e o loop é exatamente, então é um sistema fechado de retroalimentação que você e eu, nós alimentamos diariamente, né? Todo dia a gente alimenta, né? Quando a gente usa o Waze, quando a gente diz onde a gente foi, quando a gente dá a gente marca uma localização, quando a gente bota um post, a gente sobe, dá uma opinião política, enfim, um like, tudo isso a gente está alimentando esse sistema. Eu também alimento, né? Apesar, por exemplo, eu sempre meio que fui desconfiado com rede social. Eu nunca tive Orkut, tá? Na época que o Orkut era, né? Eu nunca tive, e eu só fui ter uma página no Face, um perfil, em 2009, que eu abri para principalmente conversar com amigos meus que moram fora do Brasil, né? Claro que eu passei a usar e uso diariamente o Facebook, né? É uma coisa que eu me policio muito no que eu posto, tá? É uma coisa que eu uso como ferramenta profissional, como muita gente usa, né? É onde eu divulgo meus quadrinhos, é onde eu, né, já divulguei peças de teatro, divulgo eventos onde eu vou estar. Mas eu
acho que eu tenho o controle sobre essa coisa, né? Sobre esse sistema, sobre essa besta, esse animal. Eu acho que eu tenho controle sobre o que eu alimento esse animal, né? Eu procuro usar de forma positiva. Só, né, para ter relacionamento com os amigos, para divulgar aquilo que eu acho que vale a pena ser divulgado, como esse vídeo que a gente está, né, que vocês estão vendo. Mas é óbvio que eu estou fornecendo dados, tem dados sendo coletados ao meu respeito também, né? Então, algumas coisas que eu faço, né, que podem parecer simples, mas, por exemplo, eu sempre cubro a câmera do meu laptop. Quando eu não estou usando, quando eu não estou gravando vídeos, eu deixo ela coberta, porque ela pode ser acionada remotamente. Isso não é, né, não é a história da carochinha. Já tem televisores que vêm com câmera, que no manual do televisor já vem um disclaimer, né, uma declaração dizendo que a câmera pode ser acionada remotamente. Entendeu? Então, isso faz com que você, de repente, esteja sendo filmado, monitorado, sem que você saiba, né? Da mesma forma como eu falei no vídeo passado, que o teu telefone pode ser acionado. Ele, na verdade, ele está te gravando o tempo inteiro, né? Ele grava as coisas que você fala e te sugere, muitas vezes, anúncio de produtos, mas isso já é complicado. Agora imagina tudo que está sendo coletado dos teus e-mails íntimos, se você manda nude, então, meu amigo, me desculpa, mas até celebridade já caiu na nuvem, né? Várias celebridades americanas que subiram fotos explícitas na nuvem, né, no cloud, isso foi hackeado, isso vazou. Então, sabe, o que você está alimentando, né? O que você coloca, né? Por exemplo, também, além, né, da câmera, eu tento desmarcar o máximo possível localização de aplicativo. Todo aplicativo ele fala assim, você permite que a gente acesse todos os teus dados, né? Pode ser um aplicativo de quando que eu tenho que cortar a unha, de quanto em quanto tempo eu tenho que cortar a unha. Ele vai, a gente quer acessar tuas fotos, a gente quer acessar teu microfone, a gente quer acessar teus dados, né? A tua localização, eu sempre, o máximo possível, eu tento desmarcar, né? Claro que, enfim, só de andar com isso aqui você está sendo traqueado, mas me dá uma sensação de o mínimo possível, né, ser traqueado. Então, o problema, né, disso é voltando ao primeiro vídeo, né, o Selfish Ledge, né, de quando esse sistema começa a querer mudar o teu comportamento de uma forma subliminar, né, como eles dizem, de querer fazer com que você siga os valores deles e a agenda deles, te bombardeando com certo tipo de conteúdo político, cultural, social, literalmente fazendo tua cabeça. É uma lavagem cerebral, porque eles só te apresentam um tipo de notícia, mesmo de repente um acontecimento polêmico, eles não mostram os dois lados, eles não mostram duas vozes, né, para você pelo menos tentar fazer uma comparação e criar um pensamento teu. Não, eles só te mostram um lado, né? E daí você tem que buscar informações, né, ou por uma mídia alternativa ou por um canal alternativo para ter uma outra leitura, né? Porque é aquela coisa, né? Isso está ligado com as agências de notícias que eu já falei nos vídeos sobre a nova ordem mundial, que obedecem, que pertencem a poucas companhias que na verdade pertencem aos banqueiros que querem implementar uma política que, entendeu? Eles vão falar, por exemplo, imigração, eles vão sempre falar positivamente a favor da imigração, que quem é contra a imigração é racista, que quem é, né, contra, enfim, como a gente vê em casos que tem na Europa, em países onde pessoas são esfaqueadas ou são estupradas, mas que eles primeiro que não mostram muitas dessas notícias e que nunca falam que é um imigrante, ou nunca falam que é um terrorista, sempre, né, falam que foi um ato de violência, né, assim, não descrevem quem fez, né. Então, assim, a gente tem que estar atento, a gente tem que desenvolver uma visão crítica, pessoal, sabe? De não estar consumindo tudo que a gente vê de uma forma passiva, aceitando tudo que a gente vê, né? Outra coisa, né, que eles citam no vídeo do Google é a questão da mimese, né? De que nós, seres humanos, nós
temos a tendência de imitar uns aos outros, né? Nós somos seres miméticos. É dessa forma que a gente aprende as coisas, né? Assim que a criança imita o comportamento dos pais, assim que a criança adquire linguagem, né? Através dessa capacidade mimética, né? Mas quando a gente cresce, né, e fica um pouquinho mais velho, e a gente consegue já construir uma visão de mundo, né, a gente a princípio entende que a gente desenvolve exatamente esse critério de discernir as coisas, né, de entender o que a gente está, que tipo de comportamento que a gente está reproduzindo, né? Mas, né, conforme tudo isso que a gente viu, as redes sociais usam técnicas que são desenvolvidas em departamentos de psicologia, como, né, o de Stanford, que eu já falei, para o quê? Para burlar esse sistema crítico e fazer com que nós, né, com que a gente entre no modo hipnótico, né, que basicamente a gente passa a reagir por estímulo, né, que a gente não pense, mas que a gente só reaja, que a gente fique num modo de reação. E isso não é só através de um sistema quase hipnótico, que aí a gente entra numa questão que é enorme. Por exemplo, a televisão, ela já se sabe que a televisão ela produz pela emissão de luz e pela frequência da televisão um estado de alfa, né? Que a gente deixa de um estado desperto, vamos dizer, para a gente entrar. Por isso que muita gente dorme vendo televisão, você fica sonolento, porque ela induz você a uma frequência, né, de pensamento, de uma frequência mental. A gente sabe, né, você tem no teu cérebro, ele funciona, ele é elétrico, ele funciona. Você tem ondas alfa, beta, gama, teta, tem até o sono profundo, né? Então, o que a televisão ela produz esse efeito de hipnose, porque assim você, né, você fica mais, você baixa a tua guarda e você recebe mais as coisas, né? Você está mais suscetível, mais maleável. E as redes sociais com o computador também usam, né? Só que tem frequência, pessoal. Isso aqui é um dispositivo de rádio. Tem até uma questão toda, né, das pessoas estarem né, de desenvolver câncer. Já tem muitos teóricos e cientistas que não usam, não encostam isso nunca. Enfim, isso é um tema muito complexo, né? Mas enfim, só para falar que a gente tem, né, o que a gente fala do tal do meme na internet, né? Ah, isso virou meme. Exatamente o que? Dessa teoria de informação sobre a mimese. Isso parece que alguém que inventou, é o funkeiro que fala, é o meme que virou do... Não, pessoal, isso é muito mais sério. Por quê? Porque o que? É como se fosse um vírus de comportamento que passa a ser reproduzido pelas pessoas. Então, por isso que muitas vezes a gente liga o Instagram e a gente vê o que? Milhares de pessoas reproduzindo um perfil igual a outra, tirando, né, fotos iguais, fazendo a mesma pose. Então é o que? Às vezes alguém que é um formador de opinião, é um influencer, né? Um influencer é o que? Um influenciador que as pessoas admiram e de repente o que? Elas começam a copiar exatamente o comportamento, porque eles acham que aquela pessoa é atraente, ela é um modelo de comportamento, que de repente aquela pessoa está, né, tá ganhando dinheiro com o Instagram, então eu vou começar a fazer igual, eu faço o biquinho igual, eu tiro a foto igual, né? Então é muito comum hoje, principalmente em meninas, a gente vê meninas de repente 15, 16 anos, né? Tirando fotos sensuais, postando fotos sensuais, que elas viram meninas de 18 anos, tirando, né, que postaram fotos sensuais, que por consequência viram meninas de 20, sei lá, maiores de idade, né? Mas o problema é que daí o que? Essa menina de 15 tem menina de 12 anos, né, que também vê. Tem menina de 10 anos que também vê e que faz o mesmo biquinho, joga o cabelo do lado, faz a mesma pose, né? O joelho dobradinho, né? Para ressaltar, né? O glúteo, né? Mostra o seio, né? Tira para acentuar o seio. E aí que tá, o problema é que mesmo essas meninas, né, de 12, 10 anos ou 8 anos que não tem nem seio, mas ela já está copiando a pose, ela já está pronta, né? É só chegar à puberdade que daí também ela vai começar a mostrar o decote, ela o quê? Ela vai atrair um monte de pedófilo que fica espreitando na rede social, né? Falando, né? Daí você vê, enfim,
Então cuidado, pessoal, cuidado com o que você coloca na internet, tá? Porque de certa forma é isso, com isso que você alimenta a besta, tá? Então se de certa forma a gente está participando, né, da internet, não tem como, né, às vezes eu gosto quando eu viajo e quando eu desligo, né, eu desligo o celular, fico sem entrar na internet, parece que é uma despoluição mental, assim, né, porque às vezes a gente está nervoso, de repente você vê é um tema na internet, no Facebook, é um trend sobre política, quando você vê se o teu dia começou bem, você lê um negócio, aquilo já, cara, quando você vê você está mal, você está brigando, né, você fala, como que, será que eu sou manipulado ou não? Né? Às vezes você vê uma coisa que do nada aquilo já te tira do sério, você já, sabe, já muda o teu dia, já influencia o teu comportamento. Então, sabe, às vezes é bom fazer uma despoluição, sabe, mental, e isso realmente influencia, né? E como isso te influencia, mas como você influencia, como você compartilha, como você é conivente, né? Como você acaba alimentando né, esse sistema, né? Então, que a gente desenvolva, né, que você saiba qual que é o limite, né, que ela interfere na tua vida, que você tem o controle, né, que você pelo menos fique consciente de que essas empresas estão querendo te influenciar e que você, né, sabe, olha, tudo que você está lendo, fala assim, está tentando me influenciar, está tentando me influenciar. Então, sabe, sempre tem um pé atrás do que você lê, né? Sempre pergunte por que esse site está me mostrando essa notícia, ou por que esse tema, né, está sendo sempre repetidamente mostrado, né? Por que esse site, né, todo dia ele está promovendo essa agenda, essa ideia, né, essa posição política, né? Por que, né, todo dia aparece ali uma coisa, né, querendo te influenciar, né? Então desconfia, né? Desconfia. Porque, né, por mais que pareça uma coisa inocente, né, sempre tem sempre tem um pensamento por trás, sempre tem uma agenda por trás, né? Então que você consiga usar, né, ela como ferramenta ao seu favor, mas saiba que ela está tentando, né, como a gente viu, que cada vez mais ela é consciente, tem um algoritmo que ela está também tentando te usar, sabe, como um hospedeiro, né? Como um pedaço de carne, né? Para implementar a agenda final que a gente sabe qual é, né? Então, o mal existe, tá, pessoal? A internet muitas vezes é usada, né? Muitas vezes, né? Já falei sobre toda a série de pornografia, sobre o que por isso que eu falei que esse vídeo é muito importante, porque ele faz uma síntese de como a gente pode ser influenciado atualmente, tá? por essas questões, tá? Então a gente tem que estar consciente, sabe? Não se deixe vencer pelo mal, né? Mas vença o mal com o bem. Eu vou aqui fechar, né? Eu vou falar um trecho de Mateus 28, os versículos 18 a 20, tá? Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Diz assim. Peraí. 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, pessoal, você quer ter um antídoto para não ser dominado pelo sistema? É esse aqui, ó. É esse aqui, tá? Que você esteja sempre limpando a sua mente, tá? Fazendo uma metanoia e mais com essa visão crítica, né? Sendo manso como uma pomba, mas astuto como uma serpente, tendo a espada que separa espírito de alma, né? Para você exatamente conseguir discernir, né? E não ser manipulado, não ser usado. Tá bom, pessoal? Eu vou querer fazer vídeos mais para frente exatamente falando sobre essa questão de pedofilia, sobre a questão de canibalismo, tá? Que tem coisas que tem cada vez mais aparecido, sabe, pessoal? Por exemplo, eu não vou entrar muito agora nesse assunto, a gente já está quase com
peraí, a gente está com um tempinho ainda, mas cada vez mais publicamente já tem, né, a gente já tinha falado do NAMBLA, que é uma associação americana já antiga, uma ONG, sobre os direitos da pedofilia, mas já está aqui no Brasil mesmo cada vez mais gente falando, não é crime, é doença, né? Como já falavam de outros comportamentos sexuais que, né, por exemplo, a Associação de Psicologia Americana diz que é uma disfunção, que é um distúrbio de comportamento, mas que hoje em dia já virou mais do que aceitável, né? Então é sempre assim. Então não é crime, de crime vira doença, e de doença não, é uma coisa que tem que ser promovida. Já tem alguns TED Talks, tem um TED Talk que foi na Alemanha, que foi super controverso, porque é isso, falando, não, isso já é uma opção sexual que tem que ser defendida. Então de crime passa a ser direito, isso é um direito nosso, né? É um direito que a gente tem de ser pedófilo, né? E daí a gente entra depois, eu não vou, mas tá ligado com canibalismo, porque enfim, tá ligado isso é muito antigo, pessoal, tá? No mundo, da mesma forma que o cristianismo tem pelo menos 2000 anos e o judaísmo tem 5000, você tem o culto a Baal, né? Você tem as religiões pagãs, né? A maioria das religiões pagãs você tinha sempre sacrifício humano, você tinha canibalismo, e isso não parou, pessoal, tá? Tem gente, e a diferença é que o cristianismo, ele é o único que fala o quê? Não, é Deus, né, para falar assim, olha, para de querer comer carne humana e beber sangue humano, né, o meu sangue agora é simbólico, né, o meu sacrifício é simbólico, né, o que Jesus fala, é o meu corpo, é o meu sangue, você não precisa matar ninguém para comer, você come o meu que é simbólico, eu sou Deus, tá? Enfim, isso é um assunto bem longo para um outro vídeo, mas a gente continua mais para frente. Então, olha, lembrando novamente, quem quiser conhecer o Aurora e Comunhão, onde eu falo bastante sobre esse sistema, sobre a questão do mal também, tem os links abaixo, tem todo esse material de pesquisa, pessoal. Assistam os vídeos, sabe? Mesmo que você não leia, não entenda inglês, alguns vídeos são fáceis de entender. O vídeo, por exemplo, do Duplex, é só para você ver como a ligação, né, como a inteligência artificial faz a ligação imitando uma pessoa, uma voz humana e a outra pessoa. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que são temas bem importantes que a gente precisa estar desperto, tá? A gente precisa estar acordado para saber exatamente isso. Não seja manipulado, tá, pessoal? Não seja influenciado. E é isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado, e quinta-feira a gente se fala com uma palavra de ânimo, de conforto, tá bom? É isso aí, pessoal. Deus abençoe.